turma! Tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está na aula de língua portuguesa, módulo 1 da educação de jovens e adultos. Vamos direto para a aula. Vamos falar sobre a origem do pão. Isso! O pão nosso de cada dia, não é? Acho que todo mundo come pão de alguma forma, né? Hoje em dia tem uma imensa variedade de pães, não é? Mas é um hábito muito mais antigo do que a gente pode imaginar, sabia? Vocês conhecem a origem do pão? De onde veio isso? Quando e como começou esse hábito de nos alimentarmos de pão? Vamos ler, já vamos estudar, vamos descobrir? Bora para a aula de português? Lembro que Karen está fazendo os sinais para a gente na aula de hoje. Eu sou a professora Janaína Cabral e a gente vai ler a origem do pão. Vamos! Antes disso, vê a imagem. Tem esse fazer caseiro do pão, né? Inicialmente ele era assim, rústico, claro que bem diferente desse da imagem, mas cada casa tinha a prática, o costume de fazer o pão. Hoje em dia a gente vai na padaria e compra o nosso francesinho, né? Que é o mais consumido no Brasil, é o pão francês. Vamos ler. Há estudos que apontam que os pães começaram a ser produzidos há aproximadamente 6.000 anos na região da Mesopotâmia, onde hoje está situado o Iraque, e foram difundidos por várias civilizações da antiguidade. Esse pão era resultado de uma mistura seca, dura e amarga, feita à base de farinha de trigo, ou seja, bem diferente desse nosso francesinho de hoje, hein? Vamos continuar aprendendo. O processo de fermentação foi uma técnica desenvolvida pelos egípcios por volta de 4.000 a.C., dando ao pão o aspecto pelo qual conhecemos hoje em dia. Por ser um produto extremamente necessário à alimentação, ele foi usado durante muitos séculos também como moeda. Então, o pão era usado como dinheiro, gente. Era uma moeda de troca. Você fazia alguma coisa e ganhava pão. Vai se ligando nos elementos, que daqui a pouco eu vou fazer perguntas, tá? A origem do pão está intimamente ligada ao processo de sedentarização do homem, ou seja, quando o homem começou a ficar no mesmo lugar, começou a viver sem estar se mudando, como ele era antigamente, nômade. Quando ele fica no mesmo lugar, quando ele estabelece morada na mesma região, esse processo do pão vai se desenvolvendo a partir da agricultura dessa semente, sendo o trigo um dos cereais resultantes dessa atividade produtiva. Desculpe. Há indícios de que os faraós o utilizavam como meio de pagamento para serviços realizados. Olha a confirmação que a gente viu agorinha, de que o pão era utilizado como moeda, não é? Então, no Egito Antigo, o serviço que você prestava, você recebia em grãos, você recebia em pães. Interessante. Outras informações nos diz que na Roma, o pão era um dos componentes da política do panis et circenses, que significa o pão e circo, utilizada pelos imperadores para manter uma satisfação aparente da população, desviando a atenção das disputas do poder e das condições de vida que o povo estava submetido. O trigo era distribuído em espetáculos públicos pela administração do império. Durante a Idade Média, o pão era feito artesanalmente no ambiente doméstico,
pelos camponeses. Situação diferente era vivenciada pelos senhores feudais, quer dizer, os donos dos castelos, os donos das terras, que consumiam pães de maior qualidade produzido nas padarias dos castelos. Foi nesse período histórico que surgiu a figura do padeiro, que aos poucos passou a se organizar em corporações de ofícios, controlando assim o processo de produção do alimento e gozando de certo prestígio nas cortes. Então, os padeiros eram selecionados, quem fazia pão com aquele capricho, com aquela qualidade, é que ia lá para os castelos. Vocês estão acompanhando os elementos históricos que envolvem a evolução do pão, a história do pão, até chegar nesse hoje que a gente consome aí no café da manhã, ou no lanche, ou à noite. Tem ainda uma outra etapa, que foi a da Revolução Industrial. A produção do pão ganhou um forte impulso. A grande produção se verificou e se destinava a alimentar principalmente a classe operária, que crescia nas cidades industriais, criando condições para uma produção em larga escala. Aí a gente já vê na imagem, ó, os padeiros em um forno industrial, colocando pães em quantidade, não é? Hoje em dia, o pão está disseminado pelo mundo. Sua fabricação envolve vários métodos diferentes que resultam numa variedade enorme de tipos e qualidades de pães. E aí a gente chega no nosso dia. Esse que a gente compra, que vai na padaria, que vai no mercadinho e que compra o pão para consumir em casa com a família. Eu trouxe os elementos da origem do pão para que a gente perceba que tudo que nos cerca tem uma quantidade histórica, social, política tão grande. Perceberam, quando a gente leu esses dados históricos do pão, que o pão era usado como moeda de troca, que era uma estratégia política lá em Roma para entreter, era o circo, e para alimentar a população era o pão, era dado. E nisso se havia um camuflar, um deixa para lá, tomara que esqueçam as coisas importantes que estavam acontecendo. E foi se passando, já nessa última etapa onde a gente analisa a Revolução Industrial, que o pão vira comum nas casas do mundo inteiro, com as variações de cada povo, certo? Vocês sabiam dessas informações? Ao longo da leitura, eu espero que vocês tenham prestado atenção na forma que o texto aparece. Eu trouxe algumas palavras destacadas desse texto para a gente estudar. Observem. A palavra pão, região, fabricação. O que elas têm em comum? Vamos ler? Pão, região, fabricação. Eu tenho certeza que você notou que as três palavras têm a mesma finalização, tem um som final igual. As palavras pão, fabricação e região terminam com o mesmo som. Inclusive, a gente já estudou aqui esse som final dessas palavras, porque tem muitas palavras na língua portuguesa que terminam com esse ão. Então, nunca é demais a gente dar uma olhadinha na escrita dessas palavras. Você certamente já está por dentro que a correspondência escrita desse som a gente obtém utilizando a letra a vogal A, acentuada do tio, e o O. Então, lemos ão. Para escrever pão, eu utilizei a letra P lá no início, ó, pão. Para escrever região, eu comecei com o Ré, normal, R-E, Ré. Gi, G-I, e o ão formou a última sílaba, Ré, Gi, ão. Sendo assim, a palavra pão, a gente tem três letras, pão,
e só abre a boca uma vez para falar pão. Tem apenas uma sílaba. Pão. A palavra sai inteira da nossa boca. Observem. Pão. Façam aí na sala. E para região, gente? Quando a gente fala a palavra região, ela sai da boca em quantas partes? Cada parte dessa é uma sílaba, tá? Ão. 3 sílabas. Ou seja, é uma palavra trissílaba. Ok? Pão é uma palavra monossílaba. É importante dizer que nenhuma palavra da língua portuguesa começa com ão. Sempre será no fim da palavra. É uma sílaba específica para os sons finais das palavras, certo? Região, população, coração, não, melão. Todas essas que tiver esse ão, você já sabe na hora de escrever. E eu repito, é importante a gente sempre estar dando uma olhadinha nisso, que tem muitas palavras com esse som na língua portuguesa. Em outras aulas, nós já estudamos ele. Eu trouxe agora para saber se você já está fera nessa forma, nessa sonoridade, nesse jeito de escrever algumas palavras da língua portuguesa específicas. E é exatamente isso que eu quero de vocês. Lembra daquela lista que a gente fez na outra aula? Acho que alguns meses atrás, quando a gente viu o ão, a sílaba ão, vai lá nessa lista e compara, analisem, escrevam novamente algumas palavras, de preferência, tentem lembrar, ou vejam, ou peça para alguém ditar as palavras que você escolheu para aquela lista e você vai fazer uma autoavaliação, você vai comparar a evolução da sua escrita. Que tal? Muito importante, né? Faz isso, gente. Vejam como foi a escrita. Que palavra você lembrou que se escreve com um ão? Ah, professora, eu escrevi a palavra caminhão. Excelente. Vê se você escreveu caminhão do mesmo jeito que você está escrevendo agora. E aí você vai analisar se você escreveu a palavra corretamente, se esqueceu alguma letra, se misturou alguma coisa, tá? Se você escreveu totalmente com todas as letras ortograficamente, e aí a gente vai ver isso nas próximas aulas, essa palavra, tá bom? Essa é a atividade, gente. Prestem atenção que, ao fazer isso, você está observando o seu nível de desenvolvimento na leitura e na escrita. Para escrever coração, que letras leva? Quantas sílabas tem coração? Como é que ela vai aparecendo na folha de caderno? Nenhuma palavra faz blum e aparece lá inteira, não é? A gente não tem que pensar nas sílabas, nas partes das palavras? Estão ligados? E como é que seria esse início? Coração. E esse final, esse são? O som, né, me faz pensar que é um S, mas será que é S mesmo? Ah, não. Eu já sei que coração é um C cedilha. Então, eu já escrevo direto. Coração. Analisa se o coração que você escreveu agora está lá igualzinho àquele que você escreveu na aula passada, onde a gente trabalhou o ão também, algumas semanas atrás. Vai lá, acha essa atividade e faça a comparação da sua escrita. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula!